E eu recebo hoje, como eu adiantei para algumas pessoas que estão acompanhando o programa desde o começo, uma psicóloga especialista em dependência química pela Unifesp, que vai falar sobre os diferentes tipos de tratamento, que é a doutora Mariângela Cirilo. Seja muito bem-vinda, Mariângela. Obrigada, muito bom te receber também. Estou muito feliz. Eu digo que por mais que a dependência química esteja longe da gente, longe do seio familiar, ela está presente na sociedade, né? E infelizmente a gente vê cada vez maior o número de dependentes químicos pela rua até. Por mais que tenhamos várias ações e que são necessárias. Agora, por isso é que eu digo, a gente precisa conhecer o que é dependência química para ajudar, para participar como cidadão, né, Mariângela? É isso mesmo. É uma doença muito complexa. E é doença, né? Doença. A gente fala aqui toda semana. É uma doença que envolve não só a parte orgânica, mas também afeta as outras esferas da vida. Então, é uma doença social, é uma doença que vai atingir a família, é uma doença que vai prejudicar o organismo, enfim, é muito complexo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Algumas pessoas experimentam a droga. Sim. E outras ficam na droga. Existe diferença entre quem fez uso e não ficou doente, de quem ficou doente? Ou essa doença, assim, experimentou, tá doente? Não, existe essa diferença, tá? Muitas pessoas utilizam drogas, experimentam e fazem um uso ocasional, tá? Outras pessoas agravam um pouco mais e passam a ter um abuso de substâncias. Então, por exemplo, jovens que bebem muito nos finais de semana, que é o beber em binge, que a gente fala, né? Essas pessoas fazem um uso problemático, drogas sintéticas, em festas, em baladas, né? Mais ou menos por aí. E aí, uma parte dessas pessoas, elas vão se tornar dependentes químicas. Não todas, necessariamente. Não todas, não todas. A gente precisa ter muito cuidado, porque as pessoas falam, mas eu conheço, os meus amigos usam, tal, nunca aconteceu nada. É verdade, assim, algumas pessoas não vão ter problemas, mas outras vão ter problemas. E problemas graves. E não dá pra saber quem vai ter problema, quem não vai ter problema. Por isso eu sempre falo que é uma brincadeira de roleta russa. Vai que você experimenta e foi o sorteado para ter o problema. E se tem o problema, como é que é essa doença? Bom, e aí então começa um tratamento que é tão complexo quanto a própria doença. Para a gente falar que um tratamento é eficaz, primeiro temos que pensar o seguinte: não existe um único tratamento que seja eficaz para todo mundo. Tá? Cada paciente tem as suas particularidades. Então, o profissional que trabalha com a dependência química tem que estar muito atento para saber como que se deu, quais foram os fatores, tudo que influenciou na vida dessa pessoa, se ela tem algum transtorno psiquiátrico associado, por exemplo, depressão, transtorno afetivo bipolar, enfim. E umas podem desenvolver, por conta da dependência química, doença, um transtorno psiquiátrico? Sim, pode muito estar frequente. Antes e pode vir depois. E pode vir depois. Aí, assim, não dá para saber, muitas vezes fica tão confuso que você não consegue saber se a depressão que levou ao uso de substâncias ou se o uso de substâncias gerou a depressão. O importante é tratar junto, tá? Se a gente recebe um paciente e a gente percebe que tem um transtorno associado, nós vamos tratar junto a dependência e aquele transtorno. Tá? Então, isso tudo é muito complexo, porque tem uma disponibilidade, uma predisponibilidade genética que pode influenciar bastante, a gente nunca sabe, né? Fatores psicológicos, sociais, familiares, na verdade, é um contexto. Brincar com drogas é brincar com fogo. É bem perigoso. Né? É perigoso, é perigosíssimo. Precisa de tratamento. E esse tratamento, a gente fala que já ouviu várias vezes essa palavra, quem está acompanhando o programa, que é um tratamento multidisciplinar. Isso. O que exatamente é isso na dependência química? É porque, assim, as pessoas pensam que a internação é a única maneira de se tratar um dependente químico. E não é bem assim, né? A internação, ela é um dos modelos. Na verdade, a internação, ela é uma etapa de um tratamento. Então, acho que a primeira coisa é ser avaliado por um médico especialista em dependência química.
Que médico é esse? Por exemplo, se eu vou lá no meu plano de saúde, no meu caderninho, eu procuro que médico? Você pode procurar um psiquiatra. Psiquiatra. Ele vai estar mais alinhado com alguns conceitos, né, com as premissas do tratamento, mas pode ser um clínico que tenha a especialização em dependência química. Tá. Por que que isso é importante? Vou dar um exemplo. Se você tem um problema no joelho, você vai procurar o quê? Você vai procurar um ortopedista, especialista em joelho. Isso. Né? Então, na dependência química também é assim. Você tem que procurar um médico que seja especializado para ele fazer um bom diagnóstico, um diagnóstico mais cauteloso e indicar o melhor tipo de tratamento. Pode ser a internação como um primeiro passo para desintoxicar, para estabilizar. Dependendo do padrão de consumo desse paciente, ele vai ter uma síndrome de abstinência muito grande, muito forte, que precisa ser monitorada. Provavelmente vai ter que entrar com medicações específicas, tá? Então, a internação, ela é importante como uma etapa, tá? A partir daí, entra todo um contexto de profissionais para cuidar da reinserção social, a psicoterapia cognitivo-comportamental, para identificar quais são as vulnerabilidades, né? Quais as áreas da vida dessa pessoa que estão com problemas. Então, tudo isso a gente tem que olhar com muita cautela, tá? Trazer a família para o tratamento, que é super importante. E com a cabeça já ajustada para o que é o problema. Então, foi muito legal a Mariângela falar pra gente, tá com uma dor no joelho, procura um ortopedista especialista em joelho. Então, a família entender que a dependência química é uma doença, então ter cautela para escolher um profissional, para entender que vão ter esses processos, né? E para tudo isso acontecer, a família precisa estar forte, tranquila. E aí eu sempre falo, não fique só, porque a gente está aprendendo sobre dependência química agora e é muito comum que a sua cabeça esteja perdida, que você se sinta culpada, que você ache que o seu filho teve culpa também e que culpe todos os amigos e aquela confusão e aquela vergonha, aquele constrangimento. Então, menos, porque você vai precisar de calma e de fortalecimento. A Dália, ela diz assim, estou assistindo ao programa e gostaria muito de ajuda, pois tenho uma afilhada de 17 anos, usuária de drogas, e eu gostaria de ajudá-la. Me dê uma luz, um direcionamento. Ela é de Minas Gerais. O que nós podemos falar, Mariângela? A primeira coisa, eu acho, que é procurar um grupo de mútua ajuda, o Amor Exigente, que é gratuito e que... Viu que bom, se eu falasse isso, as pessoas iam dizer, é claro, né, o Luiz Tá puxando brasa para sua própria sardinha, mas é um profissional falando isso, né? Não, mas de verdade, é uma ferramenta muito boa como começo, sabe? O pontapé inicial é você buscar todas as informações possíveis. Quanto mais informação você tiver sobre o problema, mais fácil fica de resolver, certo? Então, ela começa a buscar essas informações nos grupos de Amor Exigente. Não só o Amor Exigente, mas tem outros também. Alanon. Toda a informação é útil, né? E todo apoio apoio, te empodera, né? Isso é legal. Você vai motivar essa pessoa a buscar e aceitar um tratamento. A pessoa precisa entender que, de fato, ela tem um problema. Enquanto ela não entender isso, fica um pouco mais difícil, tá? Se preciso for, agora sim, está todo mundo falando dessa internação compulsória, né? Isso está muito em evidência. Mas assim, sempre existiu essas diferentes intervenções. Então você tem a internação voluntária, quando o paciente aceita, ele deseja, ele quer, ele se dispõe ao tratamento, que é muito bom porque facilita bastante, tá? Mas nem sempre o paciente está motivado, às vezes ele não percebe que ele está com problemas. Então, entra a internação involuntária, que é quando a família autoriza e dá entrada num equipamento de saúde que possa acolher aquela pessoa. E temos também a internação compulsória, que é quando vem por determinação judicial. São válidas. As três intervenções são válidas, igualmente válidas. Só que tem perfis e perfis. Né? Se a pessoa está disposta, óbvio, ela vai. Mas nem sempre isso acontece, infelizmente. Né? No caso da internação compulsória, a pessoa ela tem que estar num estado de comprometimento bastante grande.
tá? Um nível de degradação, prejuízos mentais, psicológicos, né? Essa pessoa, ela tá bem desorganizada, de modo que ela não tem consciência para decidir o que ela quer ou não fazer. E na prática, você vê uma pessoa numa internação compulsória melhorar, mudar, largar, abandonar as drogas? Sim, sim. Existe um órgão internacional que preconiza aí alguns preceitos, algumas diretrizes para o tratamento da dependência química. E eles, nesse instituto, eles falam que a internação, ela não precisa ser voluntária para ser eficaz. Se você pega uma pessoa, você retira ela de um ambiente extremamente prejudicial, essa pessoa está correndo risco de vida, colocando a vida de outras pessoas em risco também. Você tem que retirar essa pessoa desse contexto e colocar num lugar seguro e protegido. Então, ela vai ser constantemente avaliada. Na verdade, é um médico que vai decidir se ela precisa ou não da internação, né? E ela vai, aos poucos, recobrando suas faculdades mentais, ela vai tendo melhoras expressivas, ela vai ficando mais estabilizada e o tratamento funciona. E aí, se a família estiver entendendo que é essa doença e também fazendo as mudanças necessárias, aí funciona mais ainda, né? Porque eu fico pensando, bom, consertou aqui esse lado todo e tal, aí esse cidadão já de volta, né? Porque ele estava longe de si, de volta para casa. Aí a casa é aquela casa onde nada funciona, onde é tudo desordenado, disfuncional, a coisa vai complicar novamente. A gente precisa entender quais são os fatores que predispõem ao uso. Se esses fatores estiverem relacionados ali no ambiente familiar, então um tratamento eficaz, ele vai ter que olhar para esse ambiente familiar. A família tem que se tratar. Que a Porque família a família também tem. adoece também, não é, Cláudia? Eu estava lendo aquela cansado de primeira ver isso. pergunta e aí era uma madrinha querendo ajudar a afilhada. As Uma afilhada, mulheres a Dália, estão não é? muito... Tava falando, as mulheres. Isso as que eu ia mulheres- falar. Super interessante também a gente falar um pouquinho das mulheres. Porque o tratamento das mulheres, principalmente das meninas, das adolescentes, é Que mais é o caso dessa complexo, que é o sobrinha caso da aí 17 anos. É mais complexo? É mais complexo. Porque, veja, se você pegar uma menina adolescente, ela está muito vulnerável nas questões hormonais. Tá? Isso é fato. Então, vai ser mais difícil você tratar essa menina, tá? Mulheres, em geral, o tratamento para elas tem que ser diferenciado. Elas são mais expostas à violência, ao estigma. As mulheres demoram mais para procurar ajuda, porque são mais envergonhadas. Então, a gente tem que olhar com cuidado para as mulheres. A clínica, existe clínica só de mulheres e clínica só de homens? Como é que funciona? O que você indica? Em geral, é separado. Separado. Feminino e masculino. E separado até, assim, se for adolescente ou se já está na idade adulta. Tá? São coisas diferentes. Não adianta você... O cérebro de um adolescente, ele ainda não está completamente formado. E ele foi altamente impactado pelo uso de drogas. Substância, né? Então, assim, é diferente. Você tem que ter um olhar mais cauteloso para isso. Ok. E a gente vai aprendendo sobre dependência química semana após semana. Isso mesmo. Volta mais vezes, foi muito bom. A gente Vai aprendeu ser um um pouco, mas prazer. aprendeu pouquinho. Quero aprender mais. Muito obrigada, Eu que Mariângela. agradeço. Os contatos da psicóloga Mariângela 011 99813 6609. Ou se você quiser mandar um e-mail, maripsideque. É facinho essa. Psi de psicologia, DQ de dependência química. Dependência química. Psideque, gostei. @gmail.com. Pode trocar e-mail com ela também. Obrigada, Muito bem. Muito obrigada, Eu que adorei te agradeço. conhecer. Até a próxima. Igualmente. Tá bom? Combinado. Obrigada. Alegria! Tchau. Muita força, fé e alegria.